aí, galerinha, voltamos com o nosso estudo analítico da circunferência. Agora vamos analisar uma circunferência, a sua relação com os pontos. Imagine só aí uma circunferência. Esse ponto ele pode estar dentro da circunferência, ou seja, interno. Ele pode estar fora da circunferência, ou seja, externo. Ou pode estar na linha da circunferência, ou seja, pertencente a essa circunferência. Então, existem essas três maneiras de a gente identificar um ponto em uma circunferência, analisando ela analiticamente. Então, vem comigo e preste atenção agora, certo? Então, nós temos aqui uma circunferência. Então, nós temos três pontos. O ponto P1, que está dentro da circunferência. O ponto P2, que está na linha da circunferência, e o ponto P3, que está fora da circunferência. Então, a gente já sabe, tudo que vai do centro à extremidade, a gente chama isso de raio. Então, galera, eu vou passar aqui meu raio, minha reta, passei meu raio. Tranquilo? Então, aqui nós temos nosso R, que é nosso raio. Se a gente prestar atenção, esse P1 aqui, ó, a distância do centro a P1, é menor do que a distância do centro à minha extremidade, que é meu raio. Então, pessoal, quando a distância do centro da circunferência a P1 for menor do que o raio, esse ponto é interno. Ou seja, ele está dentro da circunferência. Quando nós analisarmos aqui que de 0 a P2 é a mesma coisa de que 0 a qualquer extremidade, ou seja, o raio. Então, esse ponto pertence à circunferência. Então, a distância do centro a P2, quando for igual ao raio, ele pertence à circunferência, certo? E quando essa distância, certo, for maior do que o raio, se a gente analisar aqui, ó, essa distânciazinha até P3 é maior do que do centro à extremidade. Ainda falta esse pedacinho aqui, ó. Então, quando isso acontecer, esse ponto é externo. Ou seja, a distância do centro da circunferência ao ponto P3 for maior do que o raio, esse ponto é externo. Ou seja, fora. Então, pessoal, se eu quiser saber exatamente a distância, para saber se esse ponto está dentro, fora ou na circunferência, eu vou usar a distância entre dois pontos. E nós já estudamos isso no começo de geometria analítica, beleza? Então, para a gente clarear mais a ideia, vamos aos nossos exemplos. Vamos? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós temos o ponto P, 3 e 4, e a nossa equação da circunferência. Só lembrando, pessoal, lambda, que é essa letrazinha, significa a representação geométrica da circunferência, lambda, certo? Então, primeiro eu tenho o ponto, primeiro aqui eu tenho a equação da circunferência. Eu preciso achar o centro e o raio para poder fazer a minha relação. Então, se a gente já sabe, se tem x ao quadrado mais y ao quadrado só, então a gente já tem que o centro vai ser 0 e 0. E o raio eu vou ter que tirar a raiz. Por quê? Porque a gente já sabe que isso aí é raio ao quadrado. Então, raiz de 36, 6. Então, vou fazer a distância do ponto P ao centro. Vai ser igual a raiz de x de P menos x de C ao quadrado, mais y de P menos y de C ao quadrado. Distânciazinha de dois pontos. Então, raiz de... Quem é x de P? 3. Menos x de C, 0 ao quadrado. Mais y de P, 4. Menos y de C, 0 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a raiz de 3 menos 0 é 3 ao quadrado, mais 4 menos 0 é 4 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. E isso vai ser raiz de 9 mais 16, 25, que é igual a 5. Opa! A distância de C a P relacionada ao raio. Se a distância de C a P é 5, então essa distância é menor do que o raio. Por quê? Porque 5 na matemática é menor do que 6. Então, se a distância do ponto é menor do que o raio, a gente tem que
Aqui analisando as três situações. Quando a distância for igual ao raio, P pertence à circunferência. Quando a distância for menor do que o raio, P é interno à circunferência. E quando a distância for maior do que o raio, P é externo. Então, como a distância é menor do que o raio, então eu posso dizer que o ponto P é interno à circunferência. Certo? Leandro, tem outra maneira de fazer isso aí? Tem. Bem mais tranquilo, pessoal. Eu não tenho um ponto. Esse ponto, na verdade, não é x e y. É. Então, se eu substituir x e y aqui, eu posso resolver, ó. Substituindo aqui na minha equação, a gente vai ter que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que ser igual a 36. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, tem que ser igual a 36. Sendo que 9 mais 16 é 25, que é menor do que 36. Ou seja, se é menor, ele é interno. Então, temos duas maneiras de fazer. Ou pela distância entre dois pontos, ou substituindo o ponto na equação. Oxe, Leo, desse aqui é bem mais fácil. Exatamente. Principalmente se a equação não vier reduzida. Imagine ela numa equação geral. Então, a gente tem que fazer reduzida para achar o centro e o raio para poder calcular. Então, a gente pode substituir o ponto sem nenhum problema, certo? Vamos ver agora o nosso segundo exemplo. Vamos lá, ó. Nosso segundo exemplo, a gente já tem o ponto menos 2 e menos 3, e nós temos a equação da circunferência. Então, eu vou fazer pelo macete mais rápido, onde eu vou substituir o valor de x e y nessa equação. Então, a gente substituindo aqui, eu vou ter que x vale menos 2, então vai ser menos 2 mais 1 ao quadrado, mais y é menos 3, menos 4 ao quadrado, tem que ser igual a 5. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais menos 3 com menos 4 dá menos 7 ao quadrado, tem que ser igual a 5. Menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 7 ao quadrado é 49, tem que ser igual a 5. Dá quanto, galera? 1 mais 49. 50, isso. Então, eu sei que 50, na verdade, é maior do que 5. Então, se 50 é maior do que 5, então, nós temos que P é externo à circunferência. Então, vamos fazer a outra maneira, certo? Então, vamos analisar pela distância entre dois pontos. Então, nós temos aqui que o centro dessa circunferência vai ser 1 menos 1. Está menos 4, vem para cá, mais 4. E o raio vai ser raiz de 5, que eu tenho que tirar a raiz daqui, não é isso? Então, vamos lá. Distância de C até P vai ser igual a raiz de x de P menos x de C ao quadrado, mais y de P menos y de C ao quadrado. Então, raiz de, vamos lá, x de P menos 2, menos x de C é menos 1, então menos por menos, mais 1 ao quadrado, mais y de P, que é y de P? Menos 3, menos y de C, 4 ao quadrado. Então, isso vai ser raiz de menos 2 com mais 1 dá menos 1 ao quadrado, menos 3 com menos 4 dá menos 7 ao quadrado. Então, nós vamos ter raiz de menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 7 ao quadrado, 49. Nós vamos ter raiz de 50. Raiz de 50 é, fatorando 5 raiz de 2. Certo? Então, vamos analisar agora. Raiz 5 raiz de 2 é maior do que raiz de 5. Não é isso? Por quê? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 vezes 5 dá aproximadamente 7. Raiz de 2, raiz de 5 é 2,2. Então, é maior. Então, logo, esse ponto P é externo à circunferência. Beleza?
Vamos lá, pessoal, ao nosso terceiro exemplo. Nós temos o ponto 5 e menos 1 e nós temos a equação da circunferência inscrita na forma geral ou normal, certo? Então, se eu fosse resolver pelo método da distância entre dois pontos, eu tenho que achar o centro, o raio, certo? Resolvendo, transformando essa geral em reduzida para achar o centro e o raio. Como a gente sabe que existe o outro método, ou seja, que esses pontos aqui na verdade é x e y, então só é substituir x e y nessa equação. Quando eu substituir x e y nessa equação aqui, se esse valor der igual a zero, ele pertence à circunferência. Se esse valor der menor do que zero, ele é interno à circunferência. E se esse valor der maior do que zero, ele é externo à circunferência. Então, substituindo, a gente vai ter que vai ficar 5 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes 5, menos 2 vezes menos 1, mais 8 igual a zero. 5 ao quadrado é 25, mais menos 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 5 é menos 30, menos por menos, mais 2 vezes 1 é 2, mais 8 igual a zero. Certo? Então, 2 mais 8 é 10, mais 25, 35, mais 1, 36. Menos 30 igual a zero. 36 menos 30 dá 6, e 6 é maior do que zero. Logo, esse ponto P é externo à circunferência. Certo? Então, analisando aqui, a gente tem que olhar esse resultado final. Se for maior, é externo. Se for menor, é interno. Se for igual, pertence à circunferência. Beleza? Vamos a mais um exemplozinho, certo? Nós temos o ponto 3 e 2, nós temos a equação da circunferência. Então, para saber qual é a posição relativa entre elas, nós vamos substituir os valores de x e de y na equação da circunferência, que é meu ponto aqui. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5, igual a zero. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 3 dá menos 18, mais 5 igual a zero. 9 mais 4 é 13, mais 5, 18. 18 menos 18 é igual a zero. 18 menos 18 é zero, então zero é igual a zero. Logo, o ponto P pertence à circunferência. Ou seja, esse símbolozinho matemático significa pertence. Certo? Beleza? Vamos a mais um exemplozinho aqui. Diz o seguinte: os pontos A e B são as extremidades de um diâmetro de uma circunferência de centro A e B e raio R. Determine uma equação dessa circunferência. Então, pessoal, se ele disse que é o diâmetro, a gente já lembra quando a gente estudou em geometria, certo? Lá no segundo ano, que diâmetro é tudo que vai de uma extremidade à outra da circunferência, certo? Ou seja, que 2 vezes o raio, ou seja, 2 raios, dá um diâmetro. Certo? Então, nós temos isso. Então, se a gente quer saber quem é o centro dessa circunferência, é exatamente o ponto médio. Então, vamos achar o ponto médio dessa circunferência. Então, meu x médio vai ser a soma de x de A com x de B, ou seja, 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. E meu y médio, que vai ser menos 2 mais 0 dividido por 2. Menos 2 mais 0, menos 2, dividido por 2, menos 1. Logo, o centro dessa circunferência vai ser 3 e menos 1. Certo? Então, se eu tenho dois pontos, ele quer saber o raio agora, né, que eu já tenho o centro, só falta achar o raio. Então, eu posso usar a distância entre dois pontos, A e B, que vai dar exatamente o comprimento do meu diâmetro. Vai ser igual a raiz de x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Então, nós vamos ter que isso vai ser raiz de... Quem é x de A? 4, menos x de B, 2, ao quadrado. Mais y de A, menos 2,
menos y de b, 0 ao quadrado. Então, nós vamos ter raiz de 4 menos 2, 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 0, menos 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4. Que isso vai dar raiz de 8, que raiz de 8, na verdade, é 2 raiz de 2. Então, eu achei o diâmetro. Então, isso aqui é o meu diâmetro. Se eu quiser saber o raio, é só dividir por 2. Então, raio vai ser igual a 2 raiz de 2 dividido por 2. Corto 2 com 2, raio é raiz de 2. Então, já achei também meu raio. Eu tenho meu centro e meu raio. Agora, eu vou escrever a equação. Nós vamos ter que vai ser x, se está mais 3, vem para cá, menos 3 ao quadrado. Mais y, se está menos 1, vem para cá, mais 1 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. Então, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, vai ser igual a 2, corta com a raiz, só fica 2. Então, isso aqui é uma equação dessa circunferência. Certo? Então, bem tranquilo. Eu precisava achar o centro e precisava achar o raio. E lembrar de um conceito lá atrás, que a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, o raio é a metade de um diâmetro. Tranquilo? Beleza? Acabamos aqui nossa aulinha. Dá o likezinho lá e até a próxima, se Deus quiser. Fui!